Estamos aqui com o Rodrigo Pascoal. Rodrigo, boa noite, tá? Seja bem-vindo. Eu sou o Fauno do canal Story Games, mas essa entrevista tá sendo para o canal Patobá. Queria começar te perguntando, Rodrigo, quem é você, cara? Quem é você? O que que você faz? O que que você faz no dia a dia? O que que você estava fazendo agora nesse momento? Bom, eu sou o Rodrigo Pascoal, né? Sou ilustrador na síntese, né? Mas desde o começo da minha vida de profissional de ilustração, eu trabalhei fazendo alguns livros infantis, algumas Uhum. outras coisas assim, só focado em ilustração, né? Mas desde antes de trabalhar nessa área, eu já queria muito trabalhar com games também. Então, consegui unir o útil ao agradável migrando para a área de games, né? E eu formei a Orbit Studio, que é o estúdio onde eu atuo até hoje, com mais dois amigos de infância, que a gente, na verdade, estudou desde a quinta série juntos tal. Depois da vida adulta, só para contextualizar, né? Tô com 40 anos agora, então a gente é amigo há uns 30 anos no mínimo, assim. Bacana. Então a gente sempre teve essa ideia de ter desde a época de escola, a gente queria muito ter um estúdio de videogame, mas só para situar também, na nossa época de escola, a gente era na época do PlayStation 1, Super Nintendo, então faz muito tempo, né? Naquela época fazer jogos no Brasil era praticamente impossível. Pô, mas nessa Então a época era gente. mó legal trocar ideia de videogame na escola, pô. Um pegava um CD, outro pegava um cartucho. Aí o cara, pô, vamos lá em casa depois da aula, vamos jogar lá que eu peguei um jogo novo. Era mó da hora essa época. Nossa, já fiz muito isso já, mano. Às vezes era engraçado que eu tinha um. Agora que você comentou, né? Eu tinha um Nintendo 64 e era muito difícil você arrumar cartucho com alguém, né? Porque a maioria tinha Play 1, porque o Play 1 CD era pirata, então Sim. todo mundo tinha 10, 15 jogos assim. E eu, como jogador de Nintendo 64, às vezes você ouvi falar de um fulano que mora, tipo, 3 bairros pra frente e ele tem um cartucho de Nintendo 64 e tal. E aí, mesmo sem você conhecer, você ia lá na casa do cara, batia na porta, assim, falou, ô, tem um cartucho pra me emprestar, tá ligado? E, Posso mano, ser várias seu vezes eu tinha. amigo, tá ligado? Já teve vezes de eu realmente virar amigo dos caras, assim, por causa disso, né? Da Então hora era demais. bem engraçado essa época, né? E que nem você comentou, a gente conversava muito de games e tal, e passava pela ideia, né, de uma criança sonhadora, assim, de um dia fazer jogo. Mas aí levou os seus 30 anos aí, a gente conseguiu abrir nosso próprio estúdio, né, a Orbit Studio. E desde então a gente vem produzindo jogos indie, né, jogos assim, de pequeno porte mesmo, mas a gente conseguiu lançar para os consoles, conseguiu lançar um dos jogos em mídia física, foi um jogo que a gente fez com a Atari, depois se você quiser até falo melhor como é que foi essa parceria. E desde no último ano, mais ou menos, a gente vem produzindo Skydust, né, que é nosso projeto atual e nosso foco no estúdio também. Bacana. E, cara, como é que foi, assim, o começo, né? Eu acho que, assim, muita gente, acho que vê essas entrevistas, né, com desenvolvedores de jogos, né? E principalmente pelo que a gente recebe, né, de feedback da galera mais nova, né, que assiste essas entrevistas com desenvolvedores, é a galera que assiste porque quer entender como que começou, né, essa jornada, assim. Então, cara, eu queria, assim, queria entender de você, como é que quais foram os desafios, assim, pra você, pô, teve alguma virada de chave no sentido de, pô, agora é o momento de abrir o meu estúdio, enfim, teve alguma parte que foi, porra, muito mais difícil pra você do que você vê que foi com outras pessoas, ou algum exemplo pessoal do começo da sua carreira de desenvolvedor? Mesmo, porque realmente, né, você fala assim, abri meu estúdio, dá a impressão que eu tava em casa, assim, e falei, poxa, eu vou fazer videogame. Comecei, né? Na verdade foi bem difícil, né? Tanto eu quanto meus sócios, a gente é de uma cidade bem pequena que chama Rio Grande da Serra, fica próxima mais ou menos de Paranapiacaba, não sei. É aqui em São Paulo, no estado de São Paulo, né? Sim, Você sim. comentou Eu, que é sou- do eu sul, sou de então. São Paulo, conheço. Ah, tá. Então, assim, é uma cidade turística lá, tal, mas é no meio da Mata Atlântica, então é uma cidade muito pequena, as pessoas têm, assim, uma vida bem simples lá mesmo, né? Que era o nosso caso também. Então a gente tinha pouquíssimo acesso a tanto tecnologia, quanto a cursos, quanto qualquer outra coisa, né? A gente vem, tanto eu quanto eles, de famílias pobres, assim. Pobres sim, né? No nível normal, que a gente nunca passou fome, mas
Mas assim, não dava para comprar nada, né? Assim, era tudo bem escasso também. Mas assim, não só também nosso poder aquisitivo, mas na época que a gente começou a ter interesse por isso, realmente não tinham realmente cursos, não tinha faculdade de games, não tinha nada disso, né? Não existia mesmo no Brasil, né? Então, inicialmente a gente tentou aprender, né, como fazer jogos e quando a gente estava no final do ensino médio, que seria o primeiro, o segundo, o terceiro colegial, né? Ali na adolescência, indo para quase chegando na fase adulta, né? Foi quando chegou a sala de informática na nossa escola. Assim, a gente sempre estudou em escola pública bem daquele jeito, assim, né? Com grade, Sim, com todo mundo se sim. matando lá dentro. E a gente era uma escola bem louca. Eu ainda voto nessa escola ainda na minha cidade lá, então vira e mexe eu vou lá de novo, assim, vejo como é que tá, né? É Ai, engraçado. cara, e assim, desculpa só um comentário, né? Mas escola pública tá cada dia pior, né, cara? Eu tenho um familiar meu que dá aula, que é professor de escola pública e é uma tristeza, né, cara? Tá cada dia pior, né? Se antes já era ruim, agora tá assim, tá pior, né? Então, assim, é legal que a gente ainda vê exemplos, né, de pessoas que saem da escola pública e conseguem, pô, ir trabalhar com games e trabalhar com tecnologia, né? O que é muito louvável, mas é o que todo mundo fala, né? Muito difícil. Imagino, você comentou, né? Tem um parente que trabalha com escola, imagino o quão difícil deve ser dar aula hoje com as crianças com celular, com um monte de coisa, né? Deve ser bem complicado mesmo. Na nossa época, quando você tinha uma cartinha do Yu-Gi-Oh! Lá, já era um alvoroço na sala, imagina com celular. Sim, Mas dessa época, a gente estava na escola, e estudava normal, tal, né? Só que um dos meus sócios, que é o Elton, ele sempre foi bastante ligado com informática. Na época, ele já tinha feito o clássico curso de computação, né? Que você aprendia o Excel, essas coisas. Hoje em dia, acho que nem tem mais, né? Ou as pessoas não fazem, pelo menos. A não ser que seja um profissional específico, né? Mas naquela sim, época era o básico, né? Curso de digitação, de coisa. E computador, embora hoje em dia todo mundo use internet e tudo mais, naquela época era mais assim, quem era aficionado mesmo, mexia no computador, que sabia ligar uma internet, sabia montar um computador, né? E esse meu amigo Elton era esse caso, né? A mãe dele tinha pago vários cursos para ele numa escola de informática da própria cidade, assim, então ele realmente manjava bastante computador. Tanto que quando chegou essa sala de informática, nenhum dos professores, nem os diretores da escola sabiam mexer com computador, assim, eles não faziam ideia mesmo, assim, nem de ligar, assim, pra você ter uma noção, né? E aí, como o Elton já era conhecido por conhecer computadores, né, na escola, os próprios diretores e professores da escola meio que chamaram ele para ajudar a montar a sala de informática, para ligar os computadores e tal, para realmente utilizar, né, aquele recurso ali. Era engraçado que a sala de informática ficava com realmente uma grade, assim, como se fosse uma caixa forte, assim, né, para proteger os computadores lá, né? sim. E como não tinha nenhum curso nada específico, tinha essa sala de informática bem competente para a época, assim, só que na verdade ninguém utilizava, né? Porque os professores não sabiam usar. Então, o Elton teve esse acesso à sala de informática e na época ele pediu a minha ajuda e a ajuda do Valnei, que é meu outro sócio, pra gente, e a gente não manjava tanto de computador, praticamente nada, né? Eu já era desenhista, né? Era o desenhista da escola, assim, mas a gente não sabia mexer com computador nem nada. E com a desculpa da gente ajudar ele, a gente acabou tendo esse acesso a essa sala de informática e aí aos poucos a gente foi usando os computadores da própria escola para fazer nossos primeiros jogos, né? Então foi aí que porque a gente não tinha computador em casa, né? Nem o Elton que manjava muito tinha também. Apesar dele manjar muito de computador, ele não tinha o próprio computador. E a gente e aos poucos os professores perceberam, né, que a gente estava usando o computador para tentar aprender alguma coisa, fazer jogo, mas eles meio que incentivaram assim de certa forma, né? Então assim, a gente recebeu uma força deles também. Tanto que depois de um tempo a gente acabou fazendo um jogo que era uma espécie de show do milhão, assim, né? Mais ou menos. Na época o show do milhão já era Hum, bastante sucesso, né? A gente fez um jogo de perguntas e respostas usando o PowerPoint, né? Então, um jogo assim, meio que se você caramba. usava os cliques do PowerPoint para responder as perguntas e ia indo para a próxima etapa, né? E aí foi legal que a gente fez o jogo usando os próprios professores da escola. Então a gente desenhou os professores da escola como se você fosse um personagem que entrasse em cada aula e cada aula é como se fosse um show do milhão. Então vem as perguntas de geografia, as perguntas de matemática, tal, com opções de resposta, né? Sim. E a gente conseguiu fazer, foi nosso primeiro projeto, assim, a gente conseguiu fazer esse jogo finalizado mesmo, e tudo mais, e aí ficava acessível na escola, as outras crianças puderam jogar, experimentar. Aí foi legal também que a gente, na época, né, tinha microfone, tinha tudo nos computadores lá, a gente chamou os próprios professores para gravarem o áudio das perguntas, então foi, pra época, assim, para quem era criança, assim, foi meio que um projeto bem legal, bem elaborado, a gente conseguiu
aprender muita coisa fazendo, né? Não, Isso daí. cara, é muito Sim, massa, porque, pô, vocês não tinham nem se formado ainda e vocês já estavam contribuindo ali, pô, pedagogicamente, né, pra escola, né? Vocês estavam, tipo, ajudando os professores ali a dar aula, né? Pô, os caras. Vocês devem é, ter virado as crianças prodígio, né, lá dos professores, né? eles gostavam bastante da gente, assim, né? Foi bom porque, assim, foi um aprendizado e acho que, assim, lá por 2000, isso foi em 2001, 2002, assim, então, já se vão seus 20 e poucos anos aí. Acho que foi uma das primeiras iniciativas de e-learning, né, que teve no Brasil, se pá, né? Sim. Porque, assim, pela época, né? Mas aí foi bem legal, só que daí acabou a escola, né? Eles ainda autorizaram a gente a usar os computadores um pouco depois que a gente terminou o colegial, mas depois a gente acabou não podendo mais. E aí a gente sem recurso, sem computador, a gente acabou, como estava no começo da vida adulta, a gente teve que se virar, arrumar emprego, trabalhar, né? E assim, na época, que nem eu fui ser peão de fábrica, o Valnei também, a gente trabalhou normal, trabalhei em fábrica de autopeça, trabalhei com telemarketing, fui com trabalhos assim É, você que era o precisa de que ia pagar grana, as né? Você contas, precisa né? pagar as contas, você vai fazer qualquer coisa, né? Você vai fazer o que tem, né? É, e realmente assim também tinha, até então na época tinham poucos segmentos assim, principalmente no meu caso que era desenhista, né? Então, e beleza, aí comecei a trabalhar nessa fábrica, aí foi num tempo assim, né? Tô dando uma volta muito grande, se ficar muito extenso, mas quero mais Não, contar essas manda partes assim bala. Não, de tá uma delícia. Vamos trocar essa ideia. contando essas partes de perrengue, porque é legal, né? Assim, de repente quem tá começando, às vezes vai passar, né, por algum perrengue, alguma coisa, mas a perseverança você vai chegando aos poucos, né? É, não, e assim, cara, puta, assim, é difícil, né? Às vezes, pô, você pega aí, cara, pô, tem gente que trabalha, né, 6 dias por semana, né, cara? Pô, assim, é uma rotina puxada, né, cara? Então, às vezes sobra muito pouco tempo, né? Mas assim, é legal, né, você falando isso, porque, assim, cara, não pode desistir, né? O pouquinho tempo que a gente tem, né, o pouquinha, assim, energia ali que sobra, cara, a gente tem que se dedicar pra tentar fazer, né? Porque dá, né? Algum jeitinho dá pra dar, né? E tem que ser, né? Senão você não consegue chegar no teu sonho, né? Vai ser diferente para todas as pessoas, né? Cada um vai começar de uma linha de largada diferente, mas é aquela coisa, né? Se persistindo, assim, tentando aprender também com os erros, né? E no nosso caso foi assim, aí a gente trabalhou trabalhos diversos até cada um, né? A gente se separou um pouco nessa época, porque cada um teve que cuidar da vida assim. Tanto a responsabilidade chegando, né? A gente ajudava também a meio que custear a casa, né? Assim, aquela coisa, né? De periferia mesmo. Sim. E aí, beleza, levou um tempo, e no meu caso em específico, né? Eu trabalhava numa fábrica de autopeças, eu cheguei a sofrer um acidente, assim, nos dedos da mão, né? Então foi um Puta. machucado bem violento, quase perdi os dedos da mão mesmo. Nossa. Mas não perdi, né? Tô contando isso mais porque isso daí foi meio que foi uma das melhores coisas que me aconteceu, assim, porque foi meio que o meu start, assim, porque eu falei assim, meu, se eu continuar trabalhando aqui, eu vou perder a mão toda, né? Então eu tenho que correr atrás mais, né? Então foi aí que eu juntei mais dinheiro, corri mais atrás, assim, e aí consegui começar minha faculdade de design gráfico na época, né? Então, isso é um exemplo também de como eu comecei nessa época. Não existia a faculdade de games ainda, porque senão provavelmente eu teria tentado fazer uma faculdade de games. Como não tinha, eu procurei aquilo que era. Também não tinha de ilustração ou de animação, né? Na época. Eu procurei aquilo que era mais ou menos perto do que eu gostava, que era desenhar, né? Então, eu fiz design gráfico, que até alertar aí quem pretender fazer, não tem muito a ver com desenho, no fim das contas, é desenho e ilustração, né? Tem design, Sim. mas foi legal, aprendi muita coisa que eu provavelmente não teria aprendido se eu só ficasse desenhando, né? E beleza, aí comecei a trabalhar. Teve esse começo aí que a gente fez uns jogos de educação, depois eu comecei a trabalhar com e-learning mesmo, né? Entrei numa editora que. Aí já, né, já quase formado e tal, entrei numa editora que fazia coisas digitais, assim, mas aí já tinha um pouquinho de animação, tinha um pouquinho de jogo lá dentro, tudo educativo, né? Sim. Na empresa. E beleza, aí passou um tempo, eu entrei numa outra empresa que estava começando, que também era empresa educativa e tal. Nessa empresa, eu acabei indicando esses meus dois amigos, porque eles eram programadores, né? Eles tinham feito cursos de Hum. programação e tudo mais. Eles entraram lá e a gente foi desenvolvendo coisas para o lugar, tudo educativo, né? Mas a gente fez desenho animado, fez jogos, fez uma série de livro infantil também, tudo dentro dessa empresa, né? Que inclusive ela continua funcionando bem até hoje também.
Só que aí lá a gente foi amadurecendo um pouco mais essa ideia de, poxa, acho que acho que hoje em dia a gente tem maturidade, o mercado tá um pouco melhor, e foi bem, assim, é importante explicar também um pouco a transição que teve do mercado, né, nessa época, foi bem na época que começou a surgir aqueles jogos indies tipo o Fez, Super Meat Boy, o Braid, sabe? Foi o levante, a Anos renascença dos jogos indie, assim. 2008, 2009, né? Mais ou menos, né? Exatamente. 2007, né? Por ali, né? Por ali. Aí um pouquinho depois, lá para 2010, assim, foi mais ou menos a época que as pessoas começaram a entender que, poxa, dá para fazer jogo indie, porque até então o mercado de jogos ou era o AAA, né? E não tinha mais nada embaixo disso, assim. Aí quando surgiram esses jogos, a Super Giant Games também com chama o Bastion, né? Depois eles foram fazer, que hoje em dia é quem faz o Hades, né? Sim. Mas na época eles fizeram Bastion, fizeram Transistor e tal. Então, assim, deu pra gente um fôlego, assim, de falar, poxa, acho que agora é um momento que dá, porque a gente não conseguiria fazer um AAA, mas de repente um jogo mais parecido com o Super Meat Boy ou outras coisas assim mais simples, a gente talvez conseguisse fazer, né? Então a gente foi Foi aí que amadurecendo essa ideia, começou a a gente, clicar e a roda começou a girar, né? Porque você já tava meio que trabalhando, né, com isso, com design gráfico, né? E aí você viu a oportunidade de mercado vindo, né, com os indies, né? exatamente, e a gente teve a oportunidade também de testar aprender e testar algumas ideias nessa empresa que a gente já tava, né? Mas assim, jogo educativo nunca é aquele jogo que você vai poder esquartejar um cara, vai poder, né, usar uma arma, Sim. 12, um negócio. Então, tô brincando, viu, gente? Não, mas É é o que que eu é o sei que é fazer da desenvolvimento, hora, né? né, pô? Você É, quer fazer um jogo da hora, né, mano? Você quer fazer um jogo, pô, é, rock and roll, né, velho? total, né? E aí a gente falou assim, não, vamos juntar um dinheiro antes, né, pra gente poder se manter por um tempo, já trabalhando lá, e depois a gente pede as contas e a gente também avisou com bastante antecedência, porque a gente ia sair os três, né, da empresa, então ia talvez dar um desfalque, assim. Mas todo mundo entendeu, foi super de boa, então a gente realmente juntou uma grana que daria pra gente se sustentar por mais ou menos uns 6 meses e tal, se não surgisse nada, não tivesse trabalho e tal. E beleza, aí a gente pediu as contas e abriu a Orbit Studio. A gente abriu mesmo, assim, foi, abriu empresa, né, CNPJ, tudo mais. A gente alugou uma salinha lá na cidade que a gente morava, que é uma cidade bem pequena, então tudo é barato. A gente alugava uma salinha por R$ 400, e a gente dividia em 3 pessoas, então ficava bem suave, né? Da hora. Porque a gente achava importante também poder trabalhar no mesmo local, né, para discutir as coisas. Até hoje a gente trabalha numa sala fixa mesmo, né? Assim, a gente até trabalha alguns dias home office, mas no geral a gente gosta de estar junto no mesmo ambiente, assim, Sim. discutindo o jogo. E aí a gente começou a fazer nossos primeiros jogos. A gente fez 2 jogos para celular, que isso é até um conselho que eu acredito ser relevante assim para quem está começando. A gente foi tentando fazer jogos bem pequenos. A gente fez um pequeno jogo que parecia um Flappy Bird e assim fazer o jogo até o final, né? Isso é uma coisa que eu sempre falo assim, porque uma coisa é você colocar o boneco na tela, fazer ele pular, fazer os primeiros movimentos, né? Mas agora você terminar um jogo, colocar ele na loja lá da Play Store, da Apple Store ou na Steam, né, e finalizar e realmente as pessoas comprarem, entenderem seu jogo e jogarem seu jogo, é um nível bem mais complexo, né, assim, de finalização, né. Então a gente fez esses jogos para ir sentindo mesmo, assim, o que que a gente consegue fazer, né, porque até para O é mercado difícil, mobile até é mais fácil, né? O mercado de celular é mais fácil tanto para desenvolver jogo, quanto também, assim, me corrija se eu tiver errado, quanto para poder, assim, monetizar, né? Um jogo de celular costuma vender bem, né? Porque seja ele gratuito com microtransações, seja ele pago num valor baixo, né? Mas costuma vender bem, né, no celular. então, a única ressalva que eu daria hoje em dia pro jogo de celular é que hoje em dia tá inundado, tem muita opção, tem muito jogo, né? Então, assim, tem que achar uma forma de se destacar, né? Quando você fizer um para celular, mas realmente é uma porta de entrada bastante acessível, né? Para quem tá começando a fazer jogo. A Naquela Steam época também, fez né? muito Dependendo, né? sentido para vocês, né? Era bem a época, quando a gente abriu o estúdio, era a época que tinha acabado de bombar o Flappy Bird, tinha outros joguinhos assim que estavam começando a ter um destaque de jogos simples, né? Então a gente falou, vamos tentar uma nessa ideia. Então a gente fez. A gente até já tinha o intuito de, poxa, provavelmente não vai dar certo esse jogo, mas era meio que pra gente aprender mesmo e tal. Só que a gente viu que jogo de celular não era muito a cara do que a gente queria fazer como jogo, né? Porque o estilo de monetização lá é bem diferente e tal. A gente queria fazer um jogo assim, premium, né? Premium no sentido assim de você paga pelo jogo e aí você tem a experiência do jogo, né? Você não vai vender item dentro do jogo, não vai, sabe, tentar monetizar
fazer a experiência de evolução no jogo ser monetizada, né? Sim. Então a gente meio que falou assim, vamos tentar fazer agora um jogo para Steam, né? A gente já tinha pegado um pouco de prática e tal. E aí foi quando a gente fez nosso primeiro jogo, que era o Retro Máquina. Então é um jogo, né? Hoje em dia olhando é bem simples, mas na época pra gente também foi um aprendizado. A gente portou ele para todos os consoles, então a gente aprendeu a fazer isso. Teve aquela luta de conseguir um dev kit, né, dos consoles para poder portar o jogo, lançar nas É, plataformas, nos duas consoles perguntas, mesmo. cara, que eu ia fazer puxando um gancho do que você falou como é que foi, assim, trabalhar com a Steam, né, pela primeira vez, né, como é que, assim, como é que foi, enfim, como é que a loja, né, tratou, a plataforma tratou vocês, né, eles foram receptivos aí ou não, e como é que foi essa coisa do Dev Kit também, né, esse processo do Dev Kit foi difícil ou não foi tanto, como é que foi isso? Você pontuar também, porque realmente vou começar pela Steam, que é mais tranquilo. A Steam, ela normalmente ela é amigável, sim, sabe, para o desenvolvedor. Não é difícil abrir a loja lá, não é difícil colocar, fazer a página do seu jogo, já começar a divulgar um pouco, né? Por exemplo, o Skydust ainda está um pouco longe de ser lançado, mas a gente já tem a página lá, a pessoa já consegue colocar na wishlist, né? Uhum, E no geral, assim, quando você precisa de alguma coisa da Steam, eles não costumam demorar muito para responder, ou quando você pede algum recurso, alguma coisa que você não está entendendo, né? Até que eu considero bem bom, assim, né, a relação com a Steam. Uns consoles já é um pouco mais burocrático, né? Bastante, na verdade, assim. E antes de falar disso, né, mas nesse lance do Dev Kit, pra gente foi bem difícil, assim, porque a gente conseguiu uma publisher, né? Só voltando um pouquinho, quando a gente desenvolveu a primeira demo do Retro Máquina, a gente começou a divulgar em alguns lugares, né? Desses lugares na época que ainda bombava um pouquinho mais foi o Facebook, numa página de devs lá, uma página que tinha gringo, tinha brasileiro, tudo. uhum. E aí essa publisher viu o vídeo que eu tinha colocado do jogo, se interessou, entrou em contato com a gente foi negociando e acabou que eles financiaram o restante da produção do jogo na época, né? E, e aí, sim, eu tô falando isso porque por meio dessa publisher foi quando eles conseguiram entrar em contato com a Nintendo, com a Sony, com a Xbox para mandar o dev kit, né? Mas aí a publisher pagava o dev kit lá, né? E depois mandava para o Brasil por correio, então também pagava o envio. Só que a cacetada mesmo foi quando chegava no Brasil na época, pagava imposto como se você estivesse importando, né, um bagulho tecnológico, um iPhone, um Sim. bagulho tecnológico caro, né? Então, assim, a gente chegou a pagar de. A gente não, né? Que a publisher que pagou, né? Mas senão a gente não tinha aguentado também. Mas chegou por volta de 15 mil reais, cara, só de imposto. Eu já tinha pago o dev kit, já tinha pago o envio. E eu sempre falo disso, né? Eu não sou adepto de guerra de consoles, né? Não fico puxando saco de Nintendo, nem de Microsoft, nem de Sony, né? Embora eu goste de todas, assim. Aham. Mas uma coisa muito, muito legal que eu gosto de falar sempre é que a Microsoft, eles pagaram, eles não cobraram o dev kit, aí eles pagaram o envio, e quando chegou aqui no Brasil, eles pagaram o imposto que a gente deveria pagar para a gente poder receber o dev kit totalmente gratuito, né? Então, assim, foi a única que a gente não teve que pagar nada, assim, e recebeu. Esse dev kit ainda que eles mandaram do Series S, Series X, sei lá. Uhum. Que essas nomenclaturas da Xbox é confusa, né? Sim. Não, E cara, mas é interessante você falar isso, né? Assim, claro, né? A gente aqui no canal tá sempre falando, né, dos prós e contras de cada uma, né? Mas assim, isso é uma coisa comum que a gente vê aqui e é uma coisa que todo mundo fala, né? Tanto do ponto de vista de, enfim, quando algum dev consegue colocar um jogo no Game Pass, né? Fala que, pô, que é uma injeção de ânimo, né? Super ânimo e dinheiro, né? Muito boa. Enfim, a galera também já comentou, né? Também de dev kit deles que eles são super super receptivos, tal. Mas assim, é uma pena que eles não, né? E aí o problema deles talvez é que, cara, eles não dão o devido marketing, né, para os próprios jogos que eles ajudam a desenvolver, né? Então, enfim, cada um tem prós e contras, né? Mas é interessante você falar isso porque, pô, é um ponto importante, né? Você vai portar para um console, pô, Dev Kit é essencial, né? com certeza. E bem isso que você apontou, né? Assim, cada empresa, assim, Sony, Nintendo, Microsoft, eles vão ter seus pontos, assim, né? Por exemplo, o Nintendo Switch foi uma plataforma muito boa para jogo indie, né? Teve muito dev que eu conheço, assim, que lançou pro Switch e teve um desempenho muito bom, às vezes melhor do que na Steam e tal.
Mas acaba que a Steam ainda é um dos melhores lugares. Até daria o conselho, assim, por exemplo, quando a gente fez o Retromáquina, por conta da publisher, a gente teve que lançar para todas as plataformas ao mesmo tempo, né? Só que, por exemplo, eu diria assim, para quem tá pretendendo lançar um jogo, tá começando agora, lança primeiro na Steam. Aí, dependendo da performance que seu jogo tiver na Steam, você avalia se vale a pena lançar para os consoles e tudo mais. Não só por isso, né, performance de vendas, mas assim, quando a gente lançou para as plataformas, é inevitável, assim, você pode ter a experiência que você tiver no mundo, quando você lançar seu jogo, as pessoas vão achar vários bugs que você nunca nem sonhou que tinha no seu jogo, mas que as pessoas vão achar, né? Normal isso aí. Só que, por exemplo, vários bugs que tinha no Retromáquina eram bugs simples, que a gente corrigia assim numa tarde. A gente não, né? O Valnei lá programando, corrigia numa tarde, assim, e já conseguia subir um update na Steam e já atualizava o jogo e tava certo para todo mundo, né? Só que o problema é que nos consoles, você vai mandar para eles vão avaliar dali uma semana, aí eles vão te mandar uma resposta dali uma semana. Eu sei assim, por baixo você vai levar mais de um mês para atualizar alguma coisa no seu jogo no console, né? Isso de qualquer plataforma, assim. Então, assim, vamos supor que você tem um problema grave no seu jogo, que você poderia consertar bem rápido, né, a partir do momento que você fica sabendo, vai ficar um mês as pessoas falando mal do seu jogo nos consoles. Então, por isso que eu recomendo lançar primeiro na Steam, aí você vai conseguir ter um feedback rápido, vai conseguir acertar seu jogo bem rapidamente. Quando tiver redondinho mesmo, que você fala, meu, já 6 meses de lançado aqui já tá redondo. Aí você faz o port os consoles, que eu tenho certeza que vai ser. E aí você aproveita para fazer um novo marketing também, né? Porque daí você. Agora vai ser para os consoles tal. Aí você já meio Sim. que acaba tendo vários benefícios, assim, de você dar. Primeiro lançar na Steam, sentir e depois adaptar, né? A gente já vai falar de Cyberpunk, mas é o que Cyberpunk devia ter feito, né? Pra poder evitar aquele caos todo, né, que eles tiveram, né? Mas enfim. E Rodrigo, cara, me conta agora, né? Me conta um pouco aí sobre, enfim, como é que nasceu, né, a ideia do Skydust, né? Quando eu subi a tua entrevista, eu vou colocar aqui uns trechos, uns trailers do jogo passando, né? Mas assim, eu queria entender do começo mesmo, né? Da onde começou a concepção do Skydust, né? Porque você contou aí toda essa fase que você teve, né? Os primeiros jogos aí que você começou a desenvolver. Mas assim, eu fico com a sensação de que o Skydust é o maior projeto que vocês tiveram, né, até agora, né? Então, assim, da onde surgiu a ideia de fazer, né, esse grande projeto, né? Que não é um triplo A, mas para vocês é um grande projeto, com certeza. Com certeza é nosso maior projeto, assim, tanto de produção quanto de o quanto a gente está se colocando nele também, né? A gente sempre tentou fazer nossos jogos todos com bastante carinho, né? Mas no Skydust, até pelo fato de se passar no Brasil, não, é o primeiro jogo que a gente faz que se passa no Brasil, no caso se passa em São Paulo, né? Sim. Então, assim, pra gente é bastante gratificante estar conseguindo contar essa história, né, no jogo. E assim, pra ir do começo, né? Na verdade, a gente tinha acabado alguns jogos que a gente fez para outras empresas, a gente fez por encomenda, né? Então a gente fazia vários desses trabalhos também para ir complementando a renda do estúdio, né? Mas a gente estava com bastante vontade de fazer um jogo autoral novamente e a gente começou a pensar em algumas ideias. A gente tinha algumas que a gente estava testando, às vezes também pensando um pouquinho mais na história e tal. Mas enquanto isso, eu sou ilustrador 2D no geral, né? Mas eu estava começando a aprender 3D, né? Aprender Blender, aprender outras coisas assim. E aí tinha alguns jogos que eu gostava muito, como jogos que acabaram nem saindo, né? Teve aquele Last Night, que teve um trailer que tinha uma estética, né, meio parecida a essa mistura de pixel com 3D, tinha o Octopath Traveler, hoje em dia tem também aquele Replaced, né? Sim. Então é uma estética assim que eu achava legal, e eu sempre gostei, como eu sou do 2D, eu achava legal fazer essa mistura de pixel 2D num ambiente que era 3D, e tinha uma iluminação mais volumétrica e tal, né? Então eu comecei a fazer alguns testes por mim mesmo, mais como uma experiência assim para eu aprender, para ver e tal. Quando eu cheguei num resultado que eu falei, poxa, eu gostei da estética, eu gostei de produzir e tal, eu comecei a sondar, né, meus sócios lá, meus amigos na Orbit Studio, tentando mostrar assim algumas ideias. Falando, ó, isso aqui daria uma estética legal para um jogo. Até então a gente não tinha ideia nenhuma de jogo, assim, a gente estava só realmente testando a estética e tal. Enfim, eles acharam legal a estética e tudo mais, e a gente começou.
pensar um pouco mais, né? A gente falou, pô, e também, até no hype do Cyberpunk 2077 também, né? Outras ideias, a gente começou a pensar, e aí o Elton teve a ideia, falou, poxa, a gente podia fazer um jogo Cyberpunk em São Paulo, né? Porque já é uma cidade bem Cyberpunk, já foi inspiração até pro próprio Cyberpunk 2077 também. Sim. E já é Cyberpunk hoje em dia, né? São Paulo também. Então a gente começou a maturar essa ideia e foi fazendo alguns testes, né? Mas a gente gosta de deixar meio solto, assim. A gente vai primeiro testando algumas mecânicas e tudo mais, né? Mecânicas de combate, a gente foi testando um pouco de cenário, aí depois a gente começou a compor a história, né? E aí o Elton, que escreve o roteiro dos nossos jogos, ele leu Neuromancer, leu, sabe, tudo quanto é obra cyberpunk, assim, pra pegar um pouco também dessa Eu ideia, né? adoro, cara, eu adoro. Eu tenho aqui todos eles, cara. Puta, eu adoro. Eu sou mega fã do gênero, assim, é um dos gêneros mais, assim, né, complexos, porque ele se passa no futuro, mas ele aborda todos os, basicamente, né, ele aborda todos os problemas sociais que a gente tem hoje em dia, só que 10 vezes piorados, né, no futuro, né? Então é bem interessante, a gente pode ver muito reflexo das coisas que a gente vê hoje em dia, né, acontecendo. Então, até antigamente quando a gente assistiu Blade Runner e tal, parecia uma coisa meio, nossa, no futuro e tal, mas você vê que já tá se aproximando muito disso, né? Então, Sim, cada vez mais fala mais com o presente, né? Esse tipo de história. E a gente, além disso, pra gente foi muito legal também poder colocar São Paulo no jogo, assim. Então a gente, lógico que, né, o jogo, como é no futuro também, ele toma algumas liberdades criativas, assim, né? Mas, no geral, alguns lugares que a gente pega pra reproduzir de São Paulo, a gente tenta reproduzir bem fielmente, assim. Depois eu vou até te mandar uma Catedral da Sé, uns outros pontos, assim, que a gente fez já no jogo, né? que legal. A gente tenta deixar bem parecido, porque até às vezes eles questionavam assim, ah, mas é no futuro, tal, né? Como é que vai estar? Mas pode ver que na cidade mesmo, assim, tem muito disso. Tem prédios super futuristas, mas também tem alguns prédios antigos que continuam existindo na cidade, né? A gente não derruba a cidade inteira para construir uma cidade futurista, né? Ela vai meio Sim, que, ainda mais no Brasil, né? Então vai meio que meio termo. Então você vai encontrar partes de São Paulo que são muito parecidas com o que a gente tem hoje em dia e partes bem mais futuristas no jogo também, né? sim. E na história do jogo, a gente fez uma doideira assim que na história do jogo é como se a Lua explodiu, né? Assim, explodiram a Lua. Aí a Lua continua no céu, mas ela meio que vira também uns anéis assim em volta da Terra, assim. E a poeira da Lua que cai no planeta é o que dá o nome ao jogo, né? Que é o Sky Dust, né? Que é poeira no céu, né? Então essa poeira vira meio que uma metáfora também tanto para catástrofe climática como também que nem hoje em dia eles já falam, né? Assim, tanto o Jeff Bezos quanto o Elon Musk eles falam de explorar minérios na Lua, no espaço e tudo mais. Sim. E a gente ainda não vai explicar, logo no começo do jogo você não sabe por que que a luz explodiu direito, né? Fica aquela. Até para brincar um pouco, hoje em dia tem essa coisa de narrativa, assim, que certos grupos vão falar que foi fulano que explodiu, certos grupos vão falar que foi outro fulano que explodiu a Lua. Então fica essa guerra toda de informação, né? E acaba que também o pó da lua vira meio que quase como uma droga também, assim, as pessoas Sim. acabam viciando. Então, também para fazer uma metáfora ao uso de entorpecente, só que a gente não queria usar nenhuma droga do mundo real também para não ficar nem fazer apologia, né, nem também ter algum problema com isso. Então vira essas metáforas, né? E Que também porque a legal. gente achava legal ter uma lua estourada assim no céu, né? Em quase toda a parte do jogo você vai ver a lua em algum lugar, assim. E a Não, gente e foi essa juntando essas coisa do ideias assim. ambiente, né, cara, ela é muito, assim, ela é muito presente, né, assim, nas obras cyberpunk mesmo, né? Você pega, por exemplo, no Cyberpunk 2077, tem aquela parada da tempestade de areia, né, que, pô, virou tudo um desertão, né, porque a humanidade ali extraiu todos os recursos naturais possíveis. Então agora, pô, de vez em quando tem umas tempestades de areia violenta lá que deixa a cidade toda, né, o céu da cidade todo laranja. Lá no Neuromancer também, né? Acho que a primeira frase do livro que fala lá que o céu tinha cor de televisão chiada, né? De um canal de televisão desligado, né? Então é interessante, né? Vocês pensarem nisso, porque, cara, assim, é um elemento que tem tudo a ver, né? E, cara, pô, é muito legal como vocês estão abordando isso no jogo, cara. Pô, isso vai ficar muito massa. A gente tem um pouco disso mesmo, né?
pegando um pouco de influência de várias obras cyberpunk, inclusive o próprio Cyberpunk 2077. Depois que fizeram os patches de atualização, tudo eu joguei, eu gostei muito do jogo, né? E tanto lá no Cyberpunk quanto o que a gente espera conseguir fazer no Skydust é que, por exemplo, no 2077 a cidade Night City ela é quase como um personagem, né? Assim, Sim. dentro do jogo, assim, a cidade ela é muito importante e realmente assim, acho que foi um dos poucos jogos que a cidade fez sentido pra mim, assim, sabe? Eu realmente lembrava dos bairros, lembrava de caminhar nas ruas, você sabia onde você estava só pela a estética do bairro, assim. Sim. E é uma coisa que nem eu, hoje em dia eu moro no centro de São Paulo, né? Moro aqui perto da Santa Cecília ali. Uhum. Então, assim, aqui em São Paulo tem muito isso, né? Assim, quando você tá no centrão velho ali perto do Banespa, do Vale do Anhangabaú tem uma estética, quando você tá na Liberdade tem outra, quando, sabe, cada bairro tem um Pô, o pouco. Eu Minhocão gosto muito ali, né, cara? Pô, o Minhocão, você Minhocão, tá. Quando você tá andando por cima, né? Pô, você parece que você tá num lugar lindo, né? Maravilhoso, né? Só que, pô, a hora que você pega ali o desvio e desce ali pra baixo da ponte, né? Você vê ali, né, galera embaixo da ponte, né? Tal. Enfim, é bem cyberpunk, né? O centro de São é Paulo, né? bem cyberpunk. Você tem toda a razão. E a gente, isso tudo tem no jogo, assim, por exemplo, a gente tem, eu mesmo moro perto do Minhocão, né, e vira e mexe eu passo lá, eu já fui algumas vezes filmar, assim, né, pra, pra pegar, eu poderia ter ido pelo Google Maps, assim, né, e Uhum. olhar, assim, as ruas, né, mas é diferente você estar lá, porque às vezes você vê alguns detalhes, assim, que vão servir porque a gente tenta, nos nossos jogos, a gente tenta fazer com, tem a história principal do jogo, mas tem as histórias que, às vezes, até o cenário vai te contar alguma história também, sabe? Se você parar pra observar, você vai entender que aconteceu tal coisa ali e tal, mesmo que não é uma parte principal do jogo nem nada, né? Então a gente tenta pegar um pouco disso. E eu gosto muito, eu sempre gostei de desenhar robôs e tecnologia e tudo mais, né? Eu gosto dessa parte, que nem você falou, da parte de baixo do minhocão, é uma das partes que eu acho mais interessante por conta disso mesmo, né? Aquele monte de encanamento, aquela fiação toda, e o Brasil sempre tem a fiação exposta, né? Então a gente está tentando trazer tudo disso assim pro jogo, para realmente assim, a hora que você olhar, quem é de São Paulo vai falar, poxa, eu sei que lugar é esse aqui, né? Já Que da passei hora, ali e tal. que da Sabe, hora. aquela coisa para você reconhecer mesmo, né? Aí até então, agora no jogo, a gente tem já o bairro da Liberdade, né? A gente fez uma das partes que começa o jogo. E mais pra frente, já tem a parte da Sé, tem o comecinho do jogo mesmo, tem uma parte que a gente ainda não mostrou nenhum vídeo, né? Mas já tá pronta também, que é uma parte que você começa em cima do trem. Aí você já vai ver o Centro Velho ali com o prédio do Banespa, que hoje em dia é Farol Que Santander. Aí da você vai hora. ver o edifício Martinelli, o centrão de São Paulo ali, você vai bater o olho e vai reconhecer também. Que da hora, Rodrigo. E, cara, me explica uma coisa. Como é que vai ser dividido? Como é que vai ser a estrutura do jogo? Vai ser uma campanha com missões? Vai ter um mapa aberto grande, mapa aberto pequeno? Não vai ter mapa aberto? Vai ter progressão de RPG ou não? Como é que são as mecânicas e a estrutura do jogo no geral? Vocês têm ideia de colocar um multiplayer eventualmente, né? Qual que é a ideia? Às vezes as pessoas vendo, muita gente fica na dúvida mesmo, né? Qual que é o estilo do jogo, né? No geral, o jogo ele é um Metroidvania, né? No clássico do Metroidvania, só que o Metroidvania normalmente pode ver os que fazem sucesso, normalmente ou é o próprio Castlevania mesmo, né? Que é dentro de um castelo, Sim. ou, por exemplo, que nem o Hollow Knight, que é numa estrutura, sempre dentro de uma caverna, de uma estrutura assim que você vai poder escavar lá por todos os lugares, assim, né? E fazer o level design, né? Uhum. No nosso, como tem essa situação urbana, a gente pensou, como que a gente vai resolver isso, né? Como que vai fazer? Só que a gente queria fazer uma experiência parecida com o que é o Cyberpunk 2077, só que no mundo 2D, né? Você vê de lado, só que ao mesmo tempo, quando você começa, ele é meio que um mundo aberto 2D, assim. Então, assim, você vai ter uma main quest, que é a quest principal, que é ela que vai te guiar pelos caminhos mais Metroidvania, assim, um pouco de backtracking, algumas coisas, né? Só que você é livre para andar por todos os lugares já de cara, né? A maioria dos lugares. E o que vai te guiando para os lugares certos é meio que a quest, a missão mesmo, né? Então você Sim. vai. Mais ou menos como quando você tá em Night City lá, você pode andar por todo o mapa, só que daí é a missão que vai te guiando para os lugares que você vai dando, levando a história para frente, né? E no caso, como a gente é uma vista de lateral,
você pode explorar, né, os cenários, você vai conversando com os personagens para dar início a missões. Tem a principal e tem as side quests também, que são muitas, na verdade, né? Então, assim, boa parte do conteúdo do jogo são as side quests que são totalmente opcionais, né? Então você vai poder começar elas ou vai poder ir até a metade delas e parar. E nisso você vai conhecendo mais a cidade, né? Eu acho até que eu gosto muito da missão principal, mas eu acho que as side quests são algumas bem interessantes, assim, porque elas te levam para lugares e situações bem diferentes, né? Tem desde, tipo, tem um morador de rua que ele perdeu os cachorros dele, então ele pede pra você encontrar eles pra, sabe, uma coisa simples, assim, você tem que, a hora que você achar meus cachorros, fala, tipo, você dá um negocinho com o cheiro dele pro cachorro, o cachorro consegue voltar e tal. Então meio que você vai ajudando ele. Tem uma outra quest que é um amigo do personagem principal que ele quer reconstruir um arcade clássico. E essa é até interessante, porque a gente fez assim, tem o local do arcade, assim, e pelo jogo, como algumas partes da cidade são meio abandonadas, destruídas, outras não, né? Você vai achando as placas de arcade antigas, né? Que é dos clássicos fliperamas e tal. E aí quando você consegue achar uma e trazer de volta para ele, ele conserta uma máquina antiga e aí libera um minigame para você jogar. Você é o jogador mesmo. Então você vai ajudando ele a Hum, reconstruir o arcade e ao mesmo tempo vai liberando vários minigames para você poder jogar. E você entra no arcade, tá aquela coisa de arcade lá, né? O pessoal que jogando, aquela legal. fumaça, tá? Assim, pra ser um arcade brasileiro tinha que ter o cinzeiro, né? Chumbado no, no- no arcade lá. Mas então assim, tem várias coisas que são paralelas à missão principal que vão encorpando o jogo, né? E aí, os bairros você pode, eles são por áreas, né? Mas tem alguns momentos que você já tem um bairro inteiro, você explora, vai ter várias áreas de missão. E tem partes, como a gente não queria, a gente queria explorar vários bairros que são legais em São Paulo, a gente fez um esquema de, tipo assim, tem uma área grande que você explora com algumas missões, e aí tem alguns momentos que você pega a moto do personagem, não sei se você chegou a ver um vídeo, até que a gente postou que tem o personagem andando de moto mesmo Vi e sim. lutando tipo Road Rash, né? Sim, sim. Nessas, Aí quando você sai de um bairro principal, por exemplo, você saiu da Liberdade e vai lá pra Santa Efigênia, por exemplo, aí você vai andando de moto, né? E aí você passa por algumas ruas, porque na história do jogo também alguns bairros têm uma certa proteção que não é o Estado que dá, né? Porque no futuro tem menos Estado e mais, assim, né? Mais Capitalismo corporações, né? selvagem mesmo, mais corporações. E quando você sai de um bairro, então isso parece ficção, mas é o que já acontece em São Paulo, né? Quando você vai no Morumbi lá, eles têm o policiamento deles lá, o bairro é fechado e tal. Lá dentro é tipo quase uma mini cidade, né? Tem shopping, tem Morumbi, mas é Alphaville, né? Sei lá, esses lugares assim, Sim, tipo, é fechado, aí tem toda uma estrutura lá dentro, as pessoas têm uma certa segurança lá dentro, mas quando ela sai em São Paulo, ela tá na selva lá, né? Então, sim. assim, cada um por si. A gente tentou reproduzir isso, só que extrapolando mais, né? Então, quando você sai de algum bairro e vai ter que andar pelas estradas ali, né, no Minhocão, nas outras partes, para chegar no centro, nas outras partes da cidade, aí você vai enfrentando a carreta furacão, né, entre aspas, assim, mas é a gangue Ciclone Tropical que meio que cobra pedágio e domina as estradas das rodovias, né? Então tem esse desafio que é meio que para dar uma quebrada na jogabilidade, né? Você joga um pouco ali de moto e tal. Quando você chegar no outro bairro, aí vai ser uma outra área grande que você vai explorar com os meandros de Metroidvania e tudo mais. E aí, dependendo da missão, você tem que voltar no outro bairro, alguma outra coisa assim. Só que também, depois que você chega uma primeira vez, vai ter fast travel e tal, pra não ficar, né, tendo que ir na parte da moto. Apesar que a parte da moto a gente tenta fazer bem divertida, assim, pra você achar divertido fazer, né? É legal. E, e aí é isso, assim, eles são como vários mapas de Metroidvania espalhados que seriam cada bairro, e cada bairro tem a sua estética, vão ter missões do próprio bairro, né? E a história vai seguindo, assim. Só um adendo também, que o personagem principal ele é como se fosse um traficante de informação, assim, né? Ele é um runner, né? Aí nesse futuro, quase toda a informação digital ela é controlada, né? Então, quando alguém quer mandar alguma informação que não quer que seja interceptada por governo, por outras coisas assim, né? Por outras empresas também, eles contratam ele e ele leva os dados de forma física no mundo real até chegar num outro ponto de acesso do cyberverse, né? E aí, por conta também Isso me dessas. lembrou aquela, assim, aquele jogo que tem uma história, que é uma história, assim, que não é das melhores, mas a premissa é muito boa, que é aquele Mirror's Edge, né? Que é o jogo dos Exatamente, carteiros, né? exatamente. Que eles correm, né? Pra poder entregar, que também se passa num universo cyberpunk, né?
Interessante também. Exatamente, exatamente. Inclusive, assim, a gente pegou muito dessa vibe mesmo, né? Legal. Que Nesse, legal, assim, velho. e aí ele aceita missões, mas assim, ele não. Algumas missões, tipo, às vezes os dados lá não são só dados, são, tipo, por exemplo, a mente de uma pessoa que morreu e aí copiou a mente dela pro Cyberverse, como se fosse meio que Black Mirror, sabe? E aí vamos supor que essa pessoa morreu no mundo real, só que a versão copiada dela tem informações que só aquela pessoa sabia. Então você meio que ela é sequestrada aquela versão digital e você tem que recuperar. E aí é uma pessoa mesmo. Quando você, por exemplo, tem partes no jogo que você vai entrar no Cyberverse, né? E aí dentro do Cyberverse a jogabilidade muda um pouco também. E aí lá também você vai conversar com outros NPCs que vivem só dentro do Cyberverse, porque daí já morreram no mundo real e tá só a cópia construto dele, né, no Sim. Cyberverse. Então vai ter várias camadas, sabe? Tipo, várias camadas mesmo, assim, pra jogar, pra entender a história. Muitas camadas opcionais também, então, assim, vai depender da vontade do jogador de ir mais a fundo, né, em algumas coisas também. E a gente, lógico, né, é um pouco ambicioso nesse sentido o jogo, mas a gente espera fazer uma experiência que as pessoas realmente queiram estar naquela cidade ali, né, queiram explorar, queiram conversar com os personagens, né. Por exemplo, a gente Legal. tem alguns NPCs, por exemplo, quando você sai do apartamento do personagem, isso também, né? Você tem o próprio apartamento dele e você vai explorando a cidade também Sim. depois, né? Aí tem uma vizinha dele que é tipo aquela vizinha fofoqueira, assim, de porta, assim, de apartamento, assim, que ela fica lá varrendo o, o bagulho do apartamento, assim. E aí é legal que toda vez que você volta e conversa com ela, ela fala alguma coisa diferente. Ela tem, meu, dezenas de histórias diferentes que você vai conversar com ela, e dependendo do que acontece no jogo, das missões que você completa, quando acontece alguma coisa meio catastrófica, assim, maior e tal, ela comenta em cima disso, então vai tendo, sabe, uma relação com ela, assim, e outros NPCs vão ter esse tipo de abordagem também, assim, de ter mais consistência, né? Legal. Eu adoro o Cyberpunk 2077, mas é uma coisa que eu critico nele, assim, criticaria, né? Que os personagens NPCs que são da história principal, eles são fantásticos, né? São bem cativantes, são muito bons, mas assim, aqueles NPCs de rua, assim, que você para pra conversar, assim, nossa, eles são bem rasos, assim, então Sim, fica aquela coisa bem, né? Quebra um pouco a imersão no jogo, né? Quando você claro, começa a ver eles assim. claro. E me conta da parte da progressão de personagem, Rodrigo, como é que vai ser? Vão ter habilidades, vai ter desbloqueio de novas armas, como é que vai ser isso, né? Porque você tá falando assim, né? Pô, vai ser Metroidvania, não sei o que, tá vindo aqui na minha cabeça meio que, né, o Hollow Knight que você citou, né, aquela progressão do Hollow Knight, do Ori também, né, que você vai progredindo, vai coletando uns pontos, depois você compra umas habilidades lá com a moeda. É por aí? Como é que vai ser essa parte? Assim, bem lembrado, né? Você tinha, né, perguntar se era RPG e tal, né? Então, o jogo ele tem pontos de habilidade mesmo. A gente, na parte da jogabilidade em si, a gente tá tentando deixar ele bem parecido com Nine Souls. Não sei se você já viu o jogo. Sim, Ele é bem. Na parte do combate, né? E na parte da progressão também. Então, o personagem ele vai ter uma árvore de habilidade bem grande, né? E ele, tanto habilidades aí, o jogo tem um foco no parry, né? Na mecânica do parry, no tá, combate e tudo tá. mais. Só que a gente quer fazer de uma forma. Aí tem o parry como mecânica principal, mas ele também tem mecânicas de stealth e mecânicas de poderes, né? Que não contei, mas o personagem principal ele tem um braço robótico, né? E aí ele consegue fazer upgrades nesse braço, aí você consegue ataques diferentes, ataques invariados, você até troca o braço inteiro, né? Então vem outros poderes totalmente diferentes, né? Por exemplo, poderes de tiro, de outras coisas assim. Então a gente quer deixar na progressão que você consiga meio que escolher seu caminho. Nisso a gente está fazendo um pouco diferente dos outros Metroidvanias, porque normalmente o Metroidvania implica, assim, o acesso que você vai ter de novas áreas implica em habilidades que você adquiriu Sim, de movimentação, né? Então, assim, você consegue um pulo duplo, você consegue alguma coisa. Tem algumas partes que é assim mesmo no jogo, né? Que nem no começo você pega um gancho que é, tipo, te ajuda a chegar em áreas que você não tinha acesso antes e tal. Mas no geral a gente quer deixar essa parte mais livre, né, de você acessar as áreas, mas aí o que vai progredir na história é mais vai progredir nos mapas é mais a história do que essa parte de movimentação. E aí nesses outros poderes, então a gente quer deixar mais para você conseguir construir sua build assim do personagem do jeito que você quer abordar os combates, né? Então assim, eu quero uma abordagem mais furtiva, que eu não gosto tanto de usar o parry. Então aí você vai ter vários upgrades na árvore de habilidade que legal, você consegue legal. progredir
o stealth, aí você vai ter mais habilidades de stealth por exemplo, você vai poder evitar boa parte das lutas, ou ter muitas vantagens antes de começar a luta, né? Itens também que você vai poder comprar e melhorar, por exemplo, uma bomba ou alguma outra coisa que você implanta assim de gadgets, né? Mas se você também gostar do parry, gostar do combate, você também pode fortificar isso, melhorar o tempo de reação do parry, né? Porque você pode aumentar a janela de parry e outras coisas assim. E mais movimentos de ataque. Então tem várias coisas que você pode trabalhar para deixar o personagem do jeito que você vai achar mais divertido de jogar, né? A gente trabalhou muito no combate assim do jogo, assim, muito mesmo. A gente fez muitos testes, vários testes de inimigos. E a abordagem que a gente tentou trabalhar nessa parte de combate não foi só no personagem principal, né? A maioria dos Metroidvanias, os inimigos eles meio que têm um ataque, né? E esse ataque reflete em um tipo de comportamento. Por exemplo, tem um inimigo que fica no alto de algum lugar jogando bomba, por exemplo, né? Aí tem um outro inimigo que o lance dele é dar um dash pra frente, tem algumas coisas assim, né? No Skydust não, a gente fez cada inimigo, ele tem vários movimentos, né? Então, assim, a gente tem menos inimigos do que você costuma ver, assim, que às vezes você tá num corredor de Metroidvania, tem 3, 4, 5 inimigos ao mesmo tempo, né? Pra você sair Aham. matando. Então, por sessão, não a variedade de inimigos, né? A gente tem bastante, assim, mas por sessão de combate, a gente normalmente deixa um, no máximo dois, quando muito três inimigos ao mesmo tempo, né? E cada um deles, ele realmente te impõe um desafio interessante. Então, interessante e difícil, né? Então, assim, quando tem mais de um, já fica bem difícil de combater, né? E vai muito, assim, no level design também. A gente trabalhou bastante para fazer assim, você vai chegar, você vai olhar a situação e você pode escolher. Você vai partir pra porrada, ou você vai ir mais stealth e vai pegar um por vez sabe, não precisar enfrentar todos ao mesmo tempo. Então, tem esse tipo de abordagem. Mas cada personagem tem muitos ataques, tem um comportamento que ele reage ao seu comportamento, né? Ele não fica só fazendo um padrão automatizado ali naquele lugar que ele tá do cenário, né? Ele vai ver o que você tá fazendo e vai reagir. Então, a gente achou que dessa forma dá bastante trabalho de programar e de fazer, mas ao mesmo tempo fica muito legal de combater os inimigos, né? Depois eu até te mando uns vídeos assim de alguns testes que a gente tem com os inimigos aqui, que vai dar pra você ver melhor, assim, né? Legal, legal. O combate. Legal, quero Então sim, cara. a progressão do jogo é mais ou menos nesse sentido. Ela tem bastante elemento de RPG, não é aquele hard RPG, né? Mas a árvore de habilidades vai permitir você realmente construir sua build e aproveitar o jogo da melhor maneira, né? Que você sentir também jogando. Da hora. É, cara, pô, você falando assim, pô, tá dando a impressão de que vai ser um joguinho grande aí. Vocês já tem mais ou menos um cálculo ou uma ideia aí de quantas horas vocês querem fazer o jogo, ou talvez, tipo, a campanha, sei lá, uma X quantidade de horas pra campanha, ou então pra pegar todos os coletáveis e fazer 100%, uma outra X quantidade de horas? Assim, eu sei que a pergunta é difícil, né? Porque as coisas mudam, né? Pode ser que vocês tenham mais alguma ideia, pode ser que vocês mudem alguma coisa aí no meio do caminho, mas assim, você já tem uma ideia de qual que vai ser a duração geral do jogo? Que nem você falou, é extremamente difícil medir, né, as horas de Sim. jogo, assim, até você jogar, né? E também varia muito de pessoa para pessoa, mas a gente espera ter pelo menos umas 20 horas, né, de gameplay da história principal. E aí a gente acredita que aí somando com side quests ou o tempo que a pessoa, né, aproveitar o jogo, talvez possa ir a 30 horas, talvez, né, um pouco mais assim. É difícil dizer mesmo, mas eu acredito que seja nessa faixa, né? A gente não vai cravar, mas por exemplo, assim, o nosso jogo anterior, o Retromachina, ele tinha mais ou menos umas 12 horas de duração, você sabendo, né, para onde você estava indo. Mas é, por exemplo, lá na Steam a gente consegue ver a estimativa de horas que as pessoas jogaram, né? Teve gente que jogou 30, 40, 50 horas, tem até aí é um caso bem específico, né? Mas tem um cara lá que tá marcando 100 horas de jogo, aí eu acho um absurdo até, nesse jogo, né? Sim. Eu acho que ele deixou o videogame ligado lá na Steam lá e foi contando hora, né? Mas então eu acho que vai ser por volta de umas 20 horas, assim, a campanha principal, né? Legal. E, cara, me fala uma coisa, como é que vai ser a ideia de vocês pro lançamento deles? Vocês já têm uma janela de quando vocês pretendem lançar? Vai ser primeiro para PC, e depois vocês têm planos de lançar nos consoles? Também, não sei se vocês
já tem alguma ideia sobre isso, mas assim, sobre se vocês talvez vão fazer algum acesso antecipado, alguma coisa assim pro jogo? A gente espera que o jogo esteja perto de finalizar lá pro meio do ano que vem, né? Uhum. Então, do meio pro ano até o final do ano que vem, é que o ano que vem tá embaçado, né? Vai sair GTA, vai sair um É. monte de coisa, né? Pelo menos o Silk Song ficou pra esse ano, agora já deu Pois uma é, cara, aliviada, né? exatamente. Nossa, cara, puta, a hora que os caras anunciaram o Silk Song no Game Pass, eu falei assim, nossa, o que deve ter gente, cara, se mordendo, né? Porque, pô, lança no mesmo dia da DLC do Indiana Jones, né, cara? Pô, a gente aqui, né, que cria Nossa, velho. conteúdo, a gente tava super, nossa, não, porque vamos jogar aqui a DLC do Indiana Jones, todo mundo que jogou gostou pra caramba, né, tal. Mas aí a hora que saiu o Silk Song, todo mundo falou, puta, vamos todo mundo ter que jogar Silk Song, cara, não vai ter como. Então é um desafio, né, É, essa então, coisa de calendário, né, cara? é bem desafiante por conta disso mesmo, né? Porque às vezes seu público-alvo nem é o mesmo do jogo que vai sair, mas assim, meio que a mídia fica tomada por esses grandes sucessos, né? Por exemplo, Silk Song, GTA 6 com certeza vai tomar a internet inteira, né? Então, a gente vai pensar melhor, mas lá pro final do ano que vem, provavelmente já deve estar, se tudo der certo, né? Porque a gente ainda tá correndo atrás de publisher, né? A gente tá conversando com algumas publishers, então a gente ainda não tem o desenvolvimento todo garantido, né? Uhum, A gente precisa desse incentivo da publisher. A gente conseguiu passar num edital do estado de São Paulo, né? Que foi o que permitiu a gente aprimorar o jogo. Então deu uma segurada, mas não é o suficiente ainda para finalizar o jogo, né? Então a gente está fazendo essa busca, a gente vai concluir uma demo. Agora, o que você perguntou do acesso antecipado, a gente gostaria muito de ter algumas demos do jogo antecipadamente, né? Não sei se talvez como Early Access mesmo, mas uhum. alguma demo, alguma coisa pra gente pegar um feedback e tentar aprimorar o máximo que a gente pudesse, né? A gente tem até o Discord do Skydust, porque a gente pretende fazer isso em off também no Discord, né? Sem pôr na Steam, de repente fazer algumas builds com algumas partes do jogo testáveis para também colher um pouco desse feedback do pessoal, porque a gente acha que é bem importante para aprimorar, para polir o jogo, né? Principalmente as mecânicas principais. E aí eu acho que é isso. Eu acho que se tudo der certo, até o final do ano que vem, a gente deve estar com o jogo aí. Porque a gente é uma equipe pequena, né? Acho que eu nem cheguei a comentar, mas nós somos em 4 pessoas lá no estúdio. Então, Quatro são pessoas. 2 programadores, né? Na verdade, é um programador que faz o sistema mesmo do jogo, né? Que é o Valnei. Aí o Elton, que também é programador, mas ele faz o level design, também faz a história do jogo e também, né, faz algumas partes de montagem do jogo também. E eu e o Luiz, que somos ilustradores, e aí eu e o Luiz a gente divide a parte gráfica do jogo. Então a gente faz realmente 50-50%, a gente faz. é, lá a gente nem divide assim, por exemplo, eu faço cenário, ele faz personagem. Lá eu faço cenário e personagem, ele também faz cenário e personagem, animação. Então a gente divide bastante nesse sentido. Então, por ser uma equipe pequena, a gente até acha que a gente produz razoavelmente rápido, né? Mas aí tem esse tempo assim, né? Mesmo estando com financiamento, ainda deve levar mais um ano ainda pra gente chegar perto de terminar. Vamos ver, né? Torcer pra dar certo. Exatamente. E, cara, me conta, né? Você falou, pô, dos editais, né? Me chamou a atenção, né? Você não é o primeiro desenvolvedor que me fala que tá sendo, né? Que foi beneficiado, né? Que foi ajudado por essa parte dos editais, enfim, que ajudou a dar um gás, né? No desenvolvimento do jogo, né? E aí, cara, sei lá, eu queria meio que trocar uma ideia contigo sobre essa parte de, né, de cenário, né, de jogos indie, né? Assim, eu tô com uma impressão muito grande de que enfim, né, o desenvolvimento de jogos, né, principalmente aqui em São Paulo, né, tá muito alto, né, nos últimos 2 anos, né, por conta desses editais, desses incentivos públicos, né, e aí eu queria te perguntar, assim, na medida do que você puder responder, né, como é que foi esse processo, né, o edital foi fácil de achar, foi fácil de aplicar, assim, vocês receberam os recursos de uma forma satisfatória, né? Tipo assim, a galera lá que, né, da secretaria, eu não sei qual secretaria que cuida, eu imagino que seja cultura, mas, ou não,
Mas enfim, né? Como é que eles estão tratando vocês, né? Tá indo bem essa coisa do edital, né? Você acha que isso é um ponto positivo, né? Para ajudar pelo menos a galera de São Paulo aqui a desenvolver jogos, né? Tirar ideias do papel, né? Eu acho que tem aumentado, né? De uns anos para cá tem aumentado um pouquinho, o incentivo. Teve uma época que cortou, né? Uns tempos para trás, cortou total o incentivo à cultura. E agora aos poucos vem voltando, né? E o próprio estado de São Paulo vem investindo um pouco, porque tem um investimento federal em jogos, né? Sim. Que se não me engano é da Ancine, alguma coisa. E agora também tem. Acho que é do PROAC aqui do estado É, de São PROAC, é Paulo. isso mesmo, é PROAC. PROAC, né? Eu vou te falar as informações assim que eu tenho, porque essa parte burocrática, normalmente quem cuida é o Elton mesmo, né? Ah, Lá não, assim, no sem entrar muito estúdio. em detalhe, tipo, eu só queria saber se, pô, sim, se eles estão ajudando, pô, se, tipo, Sim, se o sim. processo foi legal, né, não rápido, né, mas foi num tempo legal, né. E, é bem transparente, sabe? Assim, tem lá tem um site dele certinho que você consegue ver todos os editais que foram feitos, quanto que é o valor de cada edital, de cada projeto, né? Então é tudo bem transparente, fica lá no site deles, você pode consultar. E assim, o processo foi difícil, foi bem trabalhoso, né? A gente concorreu com outros 600 empresas de Uau, jogos, né? uau. Foi bem concorrido. E só tinham 10 jogos que iam ser contemplados, né? 10 projetos que iam ser contemplados, desses 600. Então a gente tem várias etapas. Primeiro tem uma etapa escrita que você vai contar sobre o projeto, vai explicar. Esse edital que a gente participou era um específico para fazer só a demo do jogo. Então ele ia financiar uma demo, não um jogo completo, né? Então é um valor menor dos editais, né? Tem editais com valores maiores, que às vezes é para fazer o jogo todo. Então a gente. Só que a gente, assim, todos os outros jogos que a gente fez sempre com publishers de fora que financiavam. Então a gente nunca tinha entrado em nenhum edital, né? Só que a gente não tava com as contas difíceis na empresa, né? Normal, assim, que o nosso jogo Retromáquina mesmo, ele não foi um grande sucesso de venda, né? Teve avaliações boas, tudo, mas. Então a gente foi fazendo jogos de serviço, mantendo a empresa e tal. Mas aí a gente achou, poxa, como o jogo também se passa em São Paulo, a gente achou que seria interessante também participar de um edital, né? De repente, juntar essa coisa com a cultura da cidade com o projeto, né? E pra gente ia ser uma ajuda financeira muito boa também, né? Tanto que a gente quase chegou perto de fechar o estúdio, foi esse edital que meio que salvou a gente, assim, né? Caramba. Eu sempre sou bem transparente, porque assim, às vezes em rede social a gente vê muito assim, glamourizando, né? Nossa, tem um estúdio de games e tal, mas na verdade é uma batalha bem difícil, né? Produzir jogos no Brasil ainda, né? Sim. Embora tenha alguns casos de sucesso, né? Mas uma boa parte ainda tá lutando bastante, né? Não tô falando nem só pelo meu estúdio, assim, a maioria dos estúdios brasileiros estão lutando bastante por um espaço, né? A gente sabe que o mercado de jogos é grande, mas o Brasil ainda tá nessa construção, né, de Não, mercado e também. merece todo investimento público, cara. Pô, assim, o que vocês estão fazendo, por exemplo, né, o jogo de vocês, assim, que bom, né, que ganhou, assim, que conseguiu ser contemplado no edital, né? Infelizmente, nem todo mundo conseguiu, né, mas olha só que legal, né, pô, vocês estão fazendo um jogo, querendo ou não, pô, de impacto social, né? Porque, cara, você falar de cyberpunk é você falar sobre a crítica ao nosso mundo moderno, né? Então, tipo, pô, assim, com certeza vocês vão tratar de assuntos ali no jogo que são assuntos, problemas nossos, né? Aqui hoje em dia da cidade de São Paulo, como a gente falou, né? Então cara, assim, eu acho, assim, pô, tem que ter, né, investimento público, porque, pô, é um projeto de impacto social, né? Agora a pena é quantos, né, que não conseguem ser contemplados, né? E tem boas ideias também, né? Mas enfim, não tem vaga para Depois, todo assim, mundo, né? vão tendo outros, né? Vai tendo a oportunidade de Sim, testar, né? E assim, pelo menos uma coisa que eu achei que é bem interessante, falando um pouco do processo, eu achei que eles foram bem criteriosos, assim, de tipo assim, eles exigiam bastante coisa, você tinha que descrever não só a ideia do projeto, você tinha que descrever como que você ia usar o recurso, o que você ia fazer.
Então a parte burocrática grande, né, foi bem difícil de fazer também, mas Uhum. ao mesmo tempo você também, você mesmo como produtor de jogo, você começa a visualizar, né, tudo que você vai precisar para produzir, para construir o jogo e tal. E assim, Ajuda, né? aí a gente No planejamento. ajuda muito, né? É porque às vezes você tá assim, é um grupo de amigos que tá tentando fazer um jogo, então tá tudo muito naquele oba-oba, ninguém tá pensando muito lá na frente, né? O que que a gente vai precisar fazer, ter, né? Montar. E aí tinha a avaliação do projeto em si, depois tinha uma apresentação também, né? Você tinha que apresentar seu projeto para uma banca avaliadora lá, que eram de profissionais, tanto jornalistas quanto profissionais da área também. O pessoal bem gabaritado, eles foram bem, como é que fala assim, a gente apresentava para eles ao vivo, né? Só que por webcam, porque cada um tá numa parte assim do estado, do Brasil. Mas foi muito interessante porque eles não facilitavam, assim, eles realmente Hum. faziam perguntas extremamente pertinentes, eles queriam ver se a gente realmente entendia do que a gente estava falando, né? Para nossa sorte, a gente entendia um pouco. E assim, Uhum. o nosso projeto Skydust, né? De todos os 600 projetos, a gente foi a segunda maior nota, né? Tanto na apresentação quanto no projeto escrito mesmo, para essas 10 vagas. Mesmo assim, a gente ficou de fora porque teve as vagas de cota, né? Que, só deixando claro, eu acho justíssimo que tenha Claro. mesmo, né? E a gente acabou ficando fora dos 10, só que alguns foram desclassificados por algum motivo que daí também já não cabe a mim, né? Uhum. Aí tanto o primeiro colocado nas notas também tinha ficado de fora também, né? O primeiro e o segundo colocado, que era a gente, mais um outro estúdio, também tinha ficado de fora. E aí dois projetos foram desclassificados depois, porque eles realmente avaliam toda a documentação que vocês vai mandar, que a gente manda para eles e tal. E aí a gente acabou nos 45 do segundo tempo, como diz aqui no Brasil, né? A gente acabou conseguindo passar. E aí pra gente foi um alívio grande, né? Porque a gente já estava assim bem preocupado como que ia conseguir fazer as implementações que a gente precisava no projeto, né? E aí desde então isso foi mais ou menos ali no começo do ano. Desde então a gente vem trabalhando com isso, com esse dinheiro, né? Para poder viabilizar o projeto. E a gente praticamente fez o jogo de novo, assim, de tanto que assim a gente pôde maturar as ideias também com o feedback que a gente teve, né? De algumas publishers. E hoje em dia a gente está bem mais confiante no projeto e eu acho assim, realmente é bom que tenha mais incentivos. Só uma crítica construtiva que eu faria aqui, né, não do processo em si, mas eu acho interessante que eles deem, né, esse aporte financeiro, mas eu acho que seria legal também ter, eu acho que até tem já, na verdade, estou falando, mas eu acho que já estão começando a pensar nesse tipo de projeto de incubadoras, assim, de ter locais, assim, onde as pessoas vão aprender a fazer jogo também, né, porque às Sim. vezes seria interessante ter esses projetos, por exemplo, no caso do meu estúdio, que a gente já tem experiência de jogos, então beleza, pra gente a gente pode pegar esse aporte e a gente desenvolver o jogo. Mas seria legal também ter incentivo financeiro, mas para criar cursos ou lugares onde as pessoas que ainda não produziram nenhum jogo possam não necessariamente fazer um jogo, mas aprender como fazer, né? Esse tipo de coisa que eu acho que É, ajudaria muito também a crescer, né? cara, às vezes é um simples trabalho de tradução, assim, né? Com muitas aspas, né? Mas assim, é um simples trabalho de tradução, né? Porque o que acontece? Tem muito conhecimento lá na gringa, né? Que tá lá e, cara, putz, tá em inglês, né? Que, pô, ninguém viu, ninguém foi atrás, né? Ninguém procurou entender, ou então às vezes ninguém acabou tendo domínio da língua, sei lá, né? Às vezes também em outras línguas, né? Eu sei que lá na Alemanha também é muito desenvolvido essa coisa de videogames, né? Então, assim, às vezes falta, né, gente capacitada para tipo, pô, pegar um conhecimento desse lá fora, né, trazer uma novidade, montar um curso e dar, né, uma aula foda, né, numa incubadora, né, igual você falou, né, para várias pessoas, né, para num espaço aberto, né, quem sabe um espaço público também, né? Interessante Eles demais. podiam, por exemplo, aqui em São Paulo mesmo tem alguns espaços, por exemplo, que nem o Sesc Vergueiro, por exemplo, né? É um baita espaço ali. Eles poderiam fazer, por exemplo, oficinas de sábado mesmo, ou de domingo, né? Que daí também permite, assim, um horário que as pessoas pudessem ir, que ficassem vários profissionais da área, assim, de desenvolvimento de jogos e tivessem computadores tal, que as pessoas pudessem sentar lá, produzir, como se fosse uma game jam, né? Sim. Só que com profissionais ali para te dar um auxiliar, tipo, qual que é a melhor solução para fazer esse tipo de coisa no jogo? Aí você poderia dar um pitaco, tal, alguma coisa, né? Por exemplo, eu que trabalho de direção de arte também em jogo, eu brinco, né, que faço a direção, às vezes, de mim mesmo, assim, né? Então, tipo o Chaves vendendo churros, né? Que eu falo, eu mesmo vou lá e obedeço, né?
Mas é, tipo assim, algumas decisões que você toma antes de começar a produzir vão fazer muita diferença no resultado que você vai ter, não só na qualidade do resultado pronto, mas na facilidade de produção e tudo mais. Então, algumas escolhas, né, de design ou de produção que faz muita diferença, que eu tenho certeza, assim, que só vem mais você apanhando fazendo, né? Então, seria interessante ter profissionais que já fizeram alguns jogos dando essa consultoria, né, para jovens que estão querendo aprender, jovens e até pessoas mais velhas que querem aprender a É. fazer jogo também. No final, cara, é tudo comunidade, né, cara? Assim, essa tem sido uma palavra cada vez mais usada, né? Mas assim, eu não acho bobagem a gente usar essa palavra de comunidade, porque, cara, é isso, né? A gente tem que aprender, né, pô, a gente é bom, a gente nunca vai ser bom em tudo, né? A gente é sempre bom no que a gente é bom, né? Só que a gente precisa de várias pessoas para ensinarem a gente também tem que ensinar, né, as outras pessoas, então esses espaços assim, né? São bem legais. E, cara, pô, eu tô, assim, eu fiquei muito impressionado, tá, assim, o Rodrigo, com o projeto de vocês. Assim, eu acho que, assim, tem gente que ainda tem aquele preconceito, né, com o jogo indie, com o jogo 2D, com o jogo pixel art, né, que é aquela coisa, pô, isso aí é joguinho, né, isso aí não é jogo de verdade. Mas, cara, assim, a gente aqui, né, pô, que trabalha com criação de conteúdo, que vê os projetos, que estuda os projetos que vocês aí, desenvolvedores, fazem com jogos, cara, dá pra ver que vocês estão trabalhando com muito carinho, assim, pelos trailers e tal. Cara, eu tô louco pra ver o produto final de vocês. E então, assim, cara, pô, parabéns demais, tá? Assim, pelo projeto. Pô, é um projeto ambicioso, mas, cara, é um projeto muito legal. Eu acho que, pô, todo fã de Cyberpunk tem que ficar de olho aí nesse jogo de vocês. E, cara, eu queria trocar uma ideia aí, né, já encaminhando aí pro final da nossa entrevista. Queria, cara, te perguntar qual que é pra você, pô, a tua maior inspiração enfim, né, não sei se necessariamente Skydust, mas, tipo, a tua maior inspiração como, acredito que como ilustrador, né, você deve ser muito fã de revista em quadrinhos, você deve ser muito fã de, não sei, às vezes de mangás, né? Enfim, não necessariamente são mídias de tela, né? Mas mídia de livros, né? Tal. Cara, qual que pra você, assim, é a mídia, né? O jogo, filme, série, livro, mangá, revista em quadrinho, que assim, pô, mudou a tua vida, é uma parada que você pensa todo dia, você, sei lá, às vezes fez uma tatuagem em homenagem. Eu vou até te responder, então, mostrando a tatuagem aqui, ó. Não Olha sei se lá. vai dar pra ver bem, né? Mas é a Triforce, né, do Zelda, que é Sim, do Ocarina of Time. sim. Tem no escudo do Link, né? Então, cara, de mangá, você falou bem, né? Sempre Dragon Ball sempre foi uma inspiração pra mim. Foi até o que fez com que eu quisesse ser desenhista, né? Então sempre fui muito fã do Akira Toriyama e de desenho japonês em geral, né? Principalmente da época 80, 90 ali. Akira é uma influência tanto pro Skydust quanto para mim na vida, assim, como desenhista, né? Akira, acho uma das obras mais incríveis, assim, que já foi feita, né? Principalmente porque foi desenhada à mão mesmo, a animação, né? Mas como desenvolvedor de jogos, a série Zelda, e principalmente o Zelda Ocarina of Time, foi assim, eu lembro que eu joguei o Zelda quando eu era criança, meio adolescente, né, com meus irmãos, e tinha que eu te falei, né, tinha um Nintendo 64, não tinha Zelda, mas tinha um primo meu que, o Vitor e o Leandro, até mandar um abraço pra eles aí, se eles virem qualquer hora. E eles tinham o Zelda Ocarina of Time, né, e aí eu peguei emprestado com eles lá, e, cara, mudou minha vida, assim, foi a primeira vez que eu me senti dentro do mundo do jogo, né, porque o Zelda tem aquela coisa de, não sei se você já jogou, né, deve ter jogado já, Já joguei. o Ocarina. Cara, assim, há quem diga que é o melhor jogo de todos os tempos, esse aí, né? Que é o jogo que, pô, mudou a cabeça da galera, né? O Ocarina of Time. Eu sou um dos que fala isso, né? Por exemplo, o pessoal pira muito hoje em dia no Breath of the Wild, no Tears of the Kingdom, que eu acho ótimos jogos, né? Assim, também de mundo aberto e tudo. Mas o que o Ocarina fez naquela época, em 98, né? Quando ele foi lançado.
do mundo dos videogames não tinha nada igual, assim, e demorou muitos anos para ter alguma coisa parecida, assim. Sim, E até hoje no Metacritic, acho que no Metacritic, ou é no, sei lá, tem alguma avaliação de jogos que até hoje ele é a nota máxima lá que foi sim, atingida, né? Mas não só por notas ou tudo mais, mas é porque realmente ele parecia um mundo que existia, assim, sabe? Os personagens, eu lembro, quando eu lembro eu jogando esse jogo, eu lembro como se fosse um lugar que eu visitei, não um jogo que eu joguei, sabe? Eu lembro como se fosse, sei lá, a casa da minha avó, algum lugar assim, quando você bate a lembrança, você fala. Às vezes eu lembro até dos cheiros, assim, do que tinha, assim, na época quando eu jogava. E muito também porque eu fui criado no meio da floresta, né? Então o jogo conversava muito com a minha vida ali, né? No dia a dia, que eu morava num vilarejo pequenininho, assim, então sim. é realmente engraçado, né? E marcou tanto que, assim, eu tenho o escudo ali, eu tenho várias coisas do Zelda, eu tenho o Zelda original Ocarina of Time, tenho a tatuagem, né? Você vê como Inclusive é é a que é, única que né, eu tenho cara? Você também. falou de você, né? Eu tô lembrando aqui, né? Eu também, cara. Puta, eu tinha. Era a época que eu tinha Play 2 com jogo pirata, né? E aí, cara, puta, o Nintendo. E aí eu lembro que um amigo meu tinha o GameCube, né? Que era Ó, retrocompatível e rodava rodava o Ocarina of Time, né? E eu não tinha jogado, né, na época de 64. Ele, ô meu, peguei o Ocarina of Time, vem aí jogar um fim de semana. Cara, eu acho que eu fui pra casa dele na sexta-feira. Eu era adolescente, cara. Tipo assim, depois de velho já, né? Já tinha. O jogo já tinha. O jogo já tinha, acho que, o quê? Uns 10 anos já quando eu joguei. E assim, eu sabia que eu tava jogando um jogo antigo, né? Pra mim não era um jogo novo, pra mim era um jogo antigo. Aí eu falei, tá bom, mano, vamos ficar aí, vou passar o fim de semana na tua casa, a gente vai jogar. Cara, assim, pô, é um jogo antigo que te traz uma imersão, né? É uma coisa assim, pô, é violento, né? Mesmo em 2025 ainda é um jogo muito atual pra se jogar, né? É incrível o que os muito caras louco, fizeram. até é emocionante ver você falando assim, porque realmente era muito isso, né? Até quem pegou e jogou sabe o que que era aquele jogo, assim. É muito impactante mesmo, né? E até, que nem você falou, jogou vários anos depois, você já tinha jogado Play 2, né? Que tem uns jogos fantásticos no Play 2 também, Shadow of the Colossus, tem Final Fantasy pra caramba. Mas o É, Ocarina é mas, um jogo cara, é muito bom. inconfundível, cara. Aquela estética do Zelda, puta, aquele, né, o jeito que é meio que um RPG meio rústico, né, ali, né, cara, aquilo ali é maravilhoso. Aquilo ali é É, muito maravilhoso. louco. Pra mim, até hoje, às vezes quando eu tô fazendo o jogo, ainda lembro ainda me serve de inspiração pra várias coisas, né, no que a gente tá fazendo, assim, é a Nintendo no geral, né, isso até hoje eles fazem jogos muito bons, né. Sim. Eu falei assim, eu não sou de ficar de um lado ou do outro da guerra dos consoles, assim, mas a Nintendo realmente Ah, é inegável, é arrebenta. inegável. É inegável, cara. E, cara, me fala aí uma recomendação aí que você deixa pra galera aí antes, né, de jogar o Skydust, assim, bom, aí eu vou deixar a minha recomendação, que é o Cyberpunk 2077. Quem não jogou ainda, tem que jogar antes de jogar o Skydust, o jogo do Rodrigo aí pra poder entender, né, pra poder, acho que vai apreciar o teu jogo melhor. Mas, cara, me passa aí uma outra recomendação aí que você acha, enfim, um jogo essencial aí que você jogou recentemente, ou um jogo mais antigo que você também tenha jogado recentemente. É uma recomendação sua aí pra galera do sentido, velho, joguem esse jogo porque isso aí é o ápice, isso aí é o melhor que tem. Falou, né? Cyberpunk 2077 hoje em dia tá um jogo muito bom, né, depois das atualizações e É, tudo. depois das É, atualizações. cara, um jogo que inspirou muito a gente no Skydust, que eu acho um jogo muito bom, que as pessoas poderiam conhecer se não conhecem, é o Nine Souls, né? Que eu cheguei até a comentar um pouquinho. Ele é um jogo Sim. bem. Ele é um jogo indie, até que ele é meio barato também, de vez em quando tá na promoção. E, cara, ele tem um sistema muito legal. Ele também ele é punk alguma coisa, cara. Ele é. Acho que Ele é. tem uma pegada meio Souls-like, mas não exatamente, né? Mas ele é meio que passa na China, né? Antiga, tal, é mas cara, é interessante, é uma estética legal também. ele tem um pouquinho de cyberpunk ali Tem no um meio ali, mas pouquinho, mais oriental, como você falou, assim, é. né? E ele é um jogo bem interessante, ele tem uma história bem interessante, apesar ele tem um gráfico que lembra um pouco Hollow Knight também, né? Assim, mais cartunesco, assim. Mas a história dele é bem pesada até, é bem interessante, assim, vale a pena jogar. E como o gameplay dele é muito bom também, então acho que vale a pena, quem quiser.
Vai ser um jogo indie que vai parecer um pouco um Skydust assim, no gameplay, né? Não na estética, né? Nem na história, mas acho que vale a pena. Legal, da hora. Rodrigo, cara, acho que é isso. Eu queria, de novo, cara, pô, te agradecer demais aí pelo teu tempo, tá? Pela tua entrevista. Eu acho que é essencial aí, velho, tudo que você falou, porque, pô, você, né, igual você falou, você é o cara que saiu né, do trampo de ilustrador e você ainda é ilustrador, né? Mas hoje você, pô, trabalha com jogos, você teve toda uma carreira aí com, né, com altos e baixos, né? Se Deus quiser, agora você vai entrar na parte do altos, do maior alto da sua vida, né? Eu torço muito pra isso. Pô, tem um puta potencial, cara. É uma baita ideia. E, enfim, o que vocês precisarem aí da gente para poder divulgar esse projeto, tá? Contem com a gente, porque é muito. Sei lá, eu vejo coisa legal, eu fico animado e eu falo, cara, eu quero jogar, eu quero falar sobre, eu quero conversar com as pessoas também, eu quero conversar com os meus amigos sobre. Então, cara, é isso, tá? Muito obrigado aí por todo o seu papo aí, por todas as suas considerações. E, cara, é isso. Mais alguma coisa aí? Você quer deixa um agradecimento aí pra galera, faz mais um jabazinho aí do Skydust. E se você tiver mais alguma informação confidencial aí de última hora, mas que você puder falar, claro, a hora é agora. Tá aí no áudio aí, né? Certinho. Agora foi. É, queria só agradecer vocês mesmo pela oportunidade, né? Falar de videogame é sempre bom, né? E ainda mais a gente poder mostrar o jogo que a gente tá fazendo é sempre bem legal. O feedback que você comentou, né? Que o jogo parece interessante. Esse feedback que a gente tá tendo da maioria das pessoas que conversam com a gente tá incentivando muito a gente a continuar o jogo, né? Então eu queria só agradecer mesmo você, quem estiver assistindo também. Obrigado por me aguentar aí, né? Nesse tempo aí. E a gente espera que logo mais a gente possa trazer uma demo jogável do Skydash e pode me cobrar que eu mando pra vocês primeiro aí, mando um gameplay. Assim, não que vá poder divulgar agora, né? Mas eu Claro. mando uma build pra você testar lá, depois você me dá um feedback também. Legal, pode E só deixar. agradecer mesmo, cara, pelo espaço, pelo seu tempo também que você dedicou com a gente aqui. Obrigadão mesmo. Imagina, cara, foi um prazer. Bom, galera, é isso. Então hoje eu falei com o Rodrigo, desenvolvedor. Ah, qual que é o nome do estúdio? Desculpa. Ah, é Orbit Studio. Orbit Orbit Studio. Studio, Orbit Studio. Então eu conversei com o Rodrigo do Orbit Studio, desenvolvedor do Skydust, o Cyberpunk paulista, o Cyberpunk que se passa em São Paulo, Metroidvania. Espero que vocês gostem aí do jogo que vai sair. E a gente aqui do Patobá tá bem de olho, vamos continuar cobrindo ele, tá bom? Então é isso aí, galera. Muito obrigado. Rodrigo, foi um prazer. Foi uma excelente entrevista. Valeu mesmo. Até mais. É isso aí, galera. Valeu.